E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar a nossa última aula do tema de energia potencial, tá? E conservação de energia, né? Basicamente foram 3 aulas dedicadas à energia cinética e trabalho e 3 aulas dedicadas à energia potencial e conservação de energia. Então, o que eu quero tratar é o seguinte: a gente tem uma força de mola sobre um objeto. E a força de mola sobre um objeto ela é uma força do tipo restauradora. Se eu tiver então uma força de mola sobre o objeto, eu vou nomear ela como força de mola. Tem só uma componente. Vou escolher aqui à vontade a direção I. E como ela, aqui no nosso caso, tem valor menos kx, né? Se a gente escolher o sistema de coordenada com a posição de equilíbrio sendo xi igual a zero, e o x é o quanto a mola foi esticada ou comprimida, se o x for maior que zero, né, a força vai ser negativa. Se ela for comprimida, o x vai ser menor que zero. Então, ela sempre vai voltar para a posição de equilíbrio. Né? A gente vai calcular a diferença de energia potencial da seguinte maneira. Se a energia potencial da mola num dado x menos a energia potencial da mola no x inicial, tá? E o que é? X inicial é o x de equilíbrio, tá? Vai ser igual a menos a integral do x de equilíbrio até o x que a gente quer, vezes, não, da força da mola, a componente x da força da mola, orientado no deslocamento, né? Isso vai ser um meio de k x quadrado menos xy quadrado, ok? Se a gente pegar o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele vai nos dizer que o de x é... Agora tá dando mau contato aqui na mesa. Eu não quero... Aí, voltou. O de x menos o de xi vai ser igual à integral da... A integral da... de x' igual a xi até x' igual a x da derivada de u em x, né, vezes dx. X', né? Então, se a gente comparar essa equação com a equação de cima, né, a gente mostra que a força é a derivada negativa com relação à posição da energia potencial. Então, a força da mola igual a menos a derivada da energia potencial da mola em função de x em relação à posição. Tá? Se a gente escolher o referencial zero para a energia potencial como sendo a posição de equilíbrio, ou seja, o S, o da mola de zero, a gente vai escolher como sendo zero. Tá? Então a energia potencial, a função de energia potencial, se torna simplesmente um meio de kx quadrado. Ok?
Então daqui a gente obtém que a lei de força da mola, né? Dessa forma, a força da mola no eixo x é menos a derivada da energia potencial da mola em x, que é menos a derivada dessa função, que nos dá menos kx, que é exatamente a força que a gente começou, né? Então, se a gente for plotar a função da energia potencial para a força da mola como uma função de x, né? Tomando o potencial zero como sendo o ponto de equilíbrio, a gente vai ter agora vem o desafio, né? Fazer desenho. Nossa, deve ser difícil ser professor de matemática, ensino médio. Você precisa fazer esses desenhos direito. Então, isso vai dar uma parábola, né? Vai dar uma parábola. Onde aqui é x, né? E aqui é a energia potencial da mola, tá? O mínimo do potencial da função de energia potencial ocorre no ponto onde a primeira derivada dá zero, tá? Isso a gente pega lá do cálculo, que onde a derivada da função de potencial dá zero é o ponto mínimo dessa função, tá? Precisei retirar o gato, que o gato estava querendo fazer xixi em cima das minhas roupas. Então, tive que para salvar as coisas, eu tive que fazer essa breve interrupção. Então, voltando, dessa equação, né? O mínimo vai acontecer quando x é igual a zero, né? Uma vez que o zero igual a d o mx dx, isso é igual a kx, ok? Isso acontece quando x é igual a zero, né? Então a força é a derivada negativa da energia potencial, e essa derivada ela zera no mínimo. A gente vai ter que a força da mola é zero no mínimo quando toma x igual a zero, né? Concordando, né, com a nossa lei de força, né? Portanto, a nossa componente x da força, que é a única força que tem, né? Da mola, a única componente que tem no ponto x igual a zero, é igual a menos kx, também no ponto x igual a zero, que é zero propriamente. Tá?
é zero propriamente. Tá bom? Então, a função de energia potencial ele tem uma curva positiva na vizinhança do ponto mínimo, né, de equilíbrio. Se o objeto está se estendendo por uma pequena distância x maior que zero, sempre do equilíbrio, a inclinação da função de energia potencial é positiva. Então, a derivada da potencial no x é maior que zero. Assim, de forma semelhante, né, a componente da força, a consequência é que a componente da força é negativa, né, porque a força é menos a derivada em x. Então, se a energia tem inclinação positiva, a força tem inclinação negativa, ok? Assim, né, o objeto é comprimido, quando o objeto é comprimido, quando ele experiencia uma força restauradora até a partir do ponto mínimo, tá? Ele vai acabar sentindo uma força restauradora. Tanto quando ele é comprimido quanto ele é esticado, né? Quando ele é x maior que zero, ele está sendo estendido, né? Então, ele vai sentir uma força restauradora. Se o objeto é comprimido, então x é menor que zero e a derivada de x, a derivada de u em x é menor que zero. Então a componente da força é positiva e o objeto vai de novo sofrer uma força restauradora de volta para a posição de equilíbrio, tá? Essa é basicamente a ideia. Se o objeto tiver uma energia mecânica E. Nossa, hoje a mesa dá com mau contato. Vou ter que comprar outro. Então, o objeto tem uma energia mecânica E. Tá? E eu faço um deslocamento na mola, né? Aqui é o zero. Eu faço um deslocamento da mola até um x máximo e um outro até o x mínimo. Isso para manter a energia mecânica do objeto, tá? A ideia é que se a gente tiver nesse lado aqui, a força, por ter inclinação positiva, essa função, a força aponta para cá. Tá? A força aponta para cá. Se ele tiver desse lado, a força aponta para cá. Ok? Então, qual que é o próximo passo? Né? A gente tem essa relação, né? A energia mecânica, em qualquer momento, é a soma da energia cinética e a energia potencial, né? Então, aqui no nosso exemplo, né, a energia mecânica, não só no nosso exemplo, mas sempre, né? Nossa, essa mesa caindo toda hora. A energia mecânica é igual à soma da energia cinética, né? Cinética da mola, que é uma função da posição, mais a energia potencial da mola, que também é uma função da posição, né? Então, se a gente supor que o nosso sistema massa-mola não tem perda de energia mecânica através de atritos ou forças dissipativas e resistência do ar, ambas, a energia cinética e a energia potencial, são funções da posição do objeto com relação ao ponto de equilíbrio, né? A energia é constante do movimento e é uma constante do movimento, né? E com a nossa escolha tomando o potencial sendo zero na posição de equilíbrio, a energia pode ser pode ter tanto valor positivo quanto valor zero, né? Quando a energia é zero, o objeto está em repouso. E ele está em repouso na posição de equilíbrio.
Se, né, a gente fizer essa linha horizontal no gráfico, correspondendo à energia, um valor não zero de energia mecânica, né? No gráfico de energia potencial, a energia interseta a função de energia potencial em dois pontos. Um x máximo, menos x máximo e x máximo. Né? Esse x mínimo, ele nada mais é do que menos x máximo. Né? Então, também posso fazer isso. Tá? Menos x máximo. E essa grandeza x máxima é maior que zero. Essa posição corresponde à compressão máxima e à extensão máxima da mola, que são chamados de pontos de viragem, tá? Pontos de retorno. A energia cinética é a diferença entre a energia mecânica, né, e a energia potencial. Portanto, a gente pode reescrever essa equação como sendo a função da energia cinética é igual a energia mecânica menos a energia potencial. Tá? A energia potencial. E no ponto de viragem, quando a energia mecânica é exatamente a energia potencial, a energia cinética é zero. Tá? Regiões onde a energia cinética é negativa, ou seja, se o x for menor que o x mínimo ou maior que o x máximo, são chamadas de regiões classicamente proibidas, onde o objeto não pode nunca entrar de acordo com as leis da mecânica clássica, tá? A menos que eu dê energia para o sistema. Na mecânica quântica, quando a gente trabalha com diagramas de energia similares, né, para sistemas quânticos, existe uma probabilidade muito pequena de que o objeto possa ser encontrado nessas regiões classicamente proibidas. Tá? Mas aqui para mecânica clássica, a gente vai tratar de fato elas como proibidas. Tá bom? Então, eu quero fazer um exemplo. O exemplo é o seguinte: a função de energia potencial para uma partícula de massa m se movendo na direção x é dada por U de x é igual a menos U1 vezes x sobre x1 ao cubo menos x sobre x1 ao quadrado. Tá? E aí o 1 e x1 são ambas constantes positivas. E a gente vai tomar o x igual a zero. U de zero vai ser zero. Tá bom? U de zero vai ser zero. Tá? Então, primeira coisa é fazer um esboço de U de x sobre o 1 como uma função de x sobre x1. Depois, a gente vai encontrar os pontos onde a força na partícula é zero. Classificar eles como estáveis ou instáveis e calcular o valor de U de x sobre o 1 nesses pontos de equilíbrio. Depois a gente vai para uma energia E, que ele está no intervalo de 0 e 4 sobre 27 U1. A gente vai encontrar uma equação cuja solução ela nos dê um ponto de viragem ao longo de x do eixo x com a partícula sofrendo um movimento periódico. E depois a gente vai supor que essa energia é igual a 4 sobre 27 U1, e então e que a partícula começa em x igual a zero com velocidade v0 e vamos encontrar v0, tá? Então,
A primeira ideia a gente precisa fazer um gráfico, né, um esboço dessa função de energia. Né? Isso basicamente, né, se a gente está querendo esboçar o x sobre o 1, em função de x sobre x1, vai ser uma função de grau 3, né, um polinômio de grau 3, com um coeficiente da terceira potência sendo positivo. Né? Então, se a gente escolher valores arbitrários, né, para esse diagrama, a gente vai ter uma figura. A gente vai ter uma figura. Uma figura assim. Aqui é mais suave, tá? Vai ser uma coisa assim, tá? Então, a força, né? Aqui é o 1 e aqui é x sobre x1, tá? Os dois são adimensionais, tá? Então, a força a segunda coisa que a gente vai tentar resolver é encontrar os pontos onde a força da partícula é zero e classificar, né? A força das partículas é zero no ponto mínimo de potencial, né? E, e aí a gente vai ter, nesse exemplo, portanto, né? O ponto mínimo de potencial vai ser o ponto onde a derivada disso aqui dá zero, né? A derivada disso dá zero. Então, o que a gente precisa fazer é derivar esse potencial. Tá? Primeiro, a força é zero, né? A força é zero. Quando? O que é a força? A força é menos a derivada do potencial em função da posição. Né? Isso vai dar o 1 vezes 3x quadrado 3x quadrado sobre x1 ao cubo menos 2x sobre x1 ao quadrado. Ok? Isso precisa ser zero. Né? Isso precisa ser zero. Então, se a gente resolver essa equação, a gente vai cair que x quadrado é igual a 2x1 sobre 3 vezes x. Tá? Portanto, a gente pode resolver essa equação para dois extremos. Né? Primeiro é para x igual a zero. Né? E o segundo é para x igual a 2x1 sobre 3. Ok? Então agora a gente vai fazer um teste de segunda derivada para tentar entender a estabilidade do sistema. Né? A estabilidade, a segunda derivada dessa função vai nos dar. Eu vou diminuir só para poder dar para ver a função. Tá? A segunda derivada dessa função vai nos dar d2u dx2. Tá? É menos u menos o 1 vezes 6x sobre x1 ao cubo menos
2 sobre x1 ao quadrado. Ok? Essa é a segunda derivada dessa função. Ok? Essa é a segunda derivada da função. E se a gente calcular a segunda derivada nos pontos que a gente encontrou, tá? A gente vai... Primeiro, a gente vai calcular no ponto mais difícil, que é o 2x1 sobre 3, né? Então, a segunda derivada calculada nesse ponto... Nossa, como enche o saco isso aqui. Volta? Vai. Não voltou. D2U dx2 com x igual a 2x1 sobre 3, né? Isso vai nos dar menos o 1 vezes 6x sobre x1 ao cubo. Opa. Vezes 6 sobre x1 ao cubo vezes 2x1 sobre 3 menos 2x1 ao quadrado. Ok? E, bom, isso vai nos dar menos da... Vai dar 4x1 menos 2x1. 2 ou 1 sobre x1 ao quadrado. Tá? Como o 1 e x são positivos, né? Isso é negativo. Tá? Isso aqui é negativo. Então isso indica, a solução indica, né, que isso é um máximo local. Né? Então isso é um ponto de estabilidade. Tá? De instabilidade. Tá? É um máximo local. É um ponto de instabilidade. Nesse ponto, a energia potencial é dada, né, justamente pelo valor de U de... Então, nesse ponto, não é à toa que a gente escolheu esse valor para os outros exercícios. A energia potencial de 2x1 sobre 3 é justamente 4 sobre 27 U. Tá? Tá? É esse o valor. Tá? Se a gente calcular agora a segunda derivada para x igual a zero, então d2u dx2 para x igual a zero, a gente vai ter menos 1 vezes 6 sobre x1 ao cubo vezes zero, menos 2 sobre x quadrado. Isso vai dar simplesmente 2 sobre 2u1 sobre x1 ao quadrado. Isso é maior que zero. Tá? Isso é maior que zero. Então, isso indica que esse é um mínimo local, que é um ponto estável. Tá? Então, a gente tem dois equilíbrios. Né? O primeiro equilíbrio que a gente calculou é um ponto de equilíbrio, mas qualquer perturbação faz o objeto sair desse ponto. E esse segundo é um ponto de equilíbrio que qualquer perturbação faz o objeto voltar para o ponto de equilíbrio. Tá? Como a gente tomou a energia potencial de U0 igual a zero, então o valor de energia potencial nesse equilíbrio é zero. Nesse ponto é zero. Tá?
E agora, né, o que era a ideia, né? Era a gente pegar uma energia que ela tá entre o zero e esse máximo e encontrar a equação que vai resolver, né? É, é, que vai nos dar os pontos de viragem, né? Os pontos de retorno sobre o eixo x da partícula realizando um movimento periódico, né? Então, se a gente considerar um valor fixo de energia da partícula dentro do intervalo, então, qual é o intervalo? O de zero é zero. E eu quero uma energia que seja maior que ele, mas ao mesmo tempo ela seja menor que a U de 2x1 sobre 3, que é 4 U1 sobre 27. Tá? É esse intervalo que a gente está olhando. Se a partícula, num tempo qualquer, é encontrada nessa região, numa região XA, que está entre X e XB, sendo ambos, sendo todo mundo menor que 2x1 sobre 3, e XA e XB vão ser os pontos de retorno, tá? E elas são soluções da equação da energia potencial, né? Vamos devagar. Então. Se uma partícula, tá, num tempo qualquer, é encontrada na seguinte região: XA menor que X, menor que XB, menor que 2x1 sobre 3. Tá? XA e XB são pontos de retorno e são soluções para a equação para essa equação. São soluções para essa equação. Ok? Que é a energia, né? A energia vai ser essa equação, a energia total. Então, a partícula ela vai estar no movimento periódico no intervalo XA, XXB, tá? Entre XA e XB. Assim, né, a região XA, XB, né, nessa região a energia é sempre positiva, porque a energia cinética é a energia potencial menos a energia não, desculpa. Energia cinética é a energia total menos a energia potencial. Existe alguma solução XC onde que está nessa região, na região XC maior que esse negócio aqui, que esse tambor, né? Se a partícula em qualquer tempo ela está nessa região, numa região X maior que esse XC, então em algum tempo depois ela é restrita a uma região entre XC e o infinito. Para o caso da energia maior que a energia no ponto de máximo, existe apenas uma solução, tá? Então, o que eu estou falando? No primeiro caso, onde a energia está no intervalo entre o ponto de mínimo e o ponto de máximo, você imagina que a energia, no primeiro caso, está passando aqui. Então, se o ponto de máximo é esse, né? O ponto de mínimo, a energia está aqui. Então, quantas soluções existem? Existe uma solução aqui, e uma solução aqui, e uma solução aqui. Nesse caso, é um XA e aqui um XB. Enquanto se a partícula estiver nesse meio aqui, ela vai estar fazendo uma parábola, né? Aqui nesse meio ela está fazendo uma parábola. Então ela vai estar caminhando para lá e para cá. Vai estar fazendo esse caminho. Tá? Então ela vai estar presa dentro do movimento periódico. Se a partícula estiver nesse ponto XC aqui,
ela vai andar até o infinito. Porque ela tem energia para qualquer um desses pontos daqui para cá. Tá? Qualquer coisa daqui para cá. Esse é para o caso da energia total estar entre esses intervalos. Tá? Para o caso da energia ser maior que esse intervalo, então, se a nossa energia total agora, sei lá, a nossa energia total está aqui, tá? Se a nossa energia total está aqui, só tem uma solução. A única solução é essa, tá? É a única solução. Então, o que o gráfico nos diz, né? Que para esse caso, sei lá, vou chamar isso de XD. Para esse caso, né? Para todos os valores de x maior que xd, a energia cinética é positiva. Isso significa que a partícula pode escapar para o infinito, mas nunca pode ir para uma região abaixo de xd, porque aqui o potencial está acima da energia que ela tem. Mas aqui, nesse sentido aqui, ela pode pegar qualquer valor. Okay? E para um exemplo da energia, para uma energia abaixo do nosso ponto zero, né? Então, se a gente tiver um exemplo de energia abaixo do ponto zero, então, sei lá, uma energia aqui. Então, se a gente ver aqui, né, nesse caso, a energia cinética é negativa para o intervalo de menos infinito até um xz, que é a solução aqui, né? Então, aqui tem um xz. Ok? Isso significa que a equação ela satisfaz para todo o intervalo de xz para frente. Todo intervalo atrás de xz é um espaço classicamente proibido. Então a partícula não pode estar nesse estado. Okay? E obviamente, né, o que é interessante para a gente? Os estados em que a partícula ela se desprende é interessante, mas é mais interessante ainda, né, os estados onde a partícula ela tá no movimento periódico, tá? E é esse o estado que a gente vai analisar. A gente vai supor que a energia é exatamente essa função, o valor de máximo, tá? Então a energia ela vai estar passando exatamente aqui. Então agora eu vou ter que fazer uma falcatrua aqui. Eu vou fazer aqui em qualquer lugar e aí eu ajusto. Então esse é o caso que a gente vai estudar. Quando a energia está exatamente aqui no valor de máximo, tá? E aí a partícula ela está no ponto de equilíbrio e ela começa com uma velocidade v0 e a gente tem que encontrar essa velocidade. Então, se a partícula ela tem uma velocidade v0 no ponto de equilíbrio, então a energia potencial nesse ponto é zero, justamente porque é o ponto de equilíbrio, e a energia da partícula é constante e é igual à energia cinética. Ok? Só tem energia cinética nesse ponto de equilíbrio. Então, para o caso do ponto de equilíbrio, para esse caso aqui, eu vou chamar aqui de então, para o caso do ponto de equilíbrio, a única coisa que existe, a única energia que existe aqui é a energia cinética no ponto zero. Ok? E quanto que é a energia cinética? 1 meio de m v0 ao quadrado. Tá? Assim, né? Quando eu digo a energia é exatamente a energia do máximo local de energia. Então, essa energia vale 4 sobre 27 U1. E isso é igual a 1 meio de mv0 ao quadrado. E agora é álgebra, né? Então daqui a gente tira
que a velocidade, ou a rapidez, né? É igual a raiz de 8 o 1 sobre 27n. Ok? E era isso. Era isso por hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.